Olá, seja bem-vindo ao programa Paz na Tempestade. Este é o segundo de 10 episódios que nós estamos apresentando todas as quartas-feiras aqui neste canal. Você é muito bem-vindo e estamos felizes por contar sempre com a sua participação. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito de ansiedade. Você é uma pessoa ansiosa? Pensa um pouquinho. É possível que você se identifique como uma pessoa ansiosa. A verdade é que a ansiedade, ela faz parte da vida humana, do ser humano. Todos os seres humanos têm algum tipo de ansiedade, ou seja, ela pontual por alguma coisa específica em algum momento específico, ou uma ansiedade exagerada que acaba fazendo parte da vida, parte do dia a dia, levando inclusive a pessoa a desenvolver até a síndrome de pânico por causa desta ansiedade. Bem, o que é ansiedade? A ansiedade, segundo os especialistas, é uma preocupação por algo que ainda não aconteceu. Alguém definiu a ansiedade como o excesso de futuro. E é interessante esta definição. De fato, quando nós nos preocupamos com algo que ainda não aconteceu, ou que pode talvez nem acontecer, nós estamos sofrendo por antecipação, por algo que nós já sabemos que vai acontecer ou por algo que nós não temos a menor ideia se vai acontecer, mas que às vezes fantasiamos isto na nossa mente. Os estudos apontam que nos grandes centros, principalmente nos grandes centros, 1/3 da população tem algum tipo de ansiedade, se identifica com algum tipo de ansiedade. Ou seja, de cada 3 pessoas, uma pessoa tem algum tipo de ansiedade. O que pode causar a ansiedade? Bom, a ansiedade ela pode estar ligada com várias coisas. Sempre voltada ao futuro. Isso é interessante frisar. Nós desenvolvemos ansiedade por algo que vai acontecer ou que imaginamos que vai acontecer, ok? Sempre em relação ao futuro. Então, se uma experiência ruim no passado me marcou, eu tenho medo de que no futuro isto possa vir a acontecer outra vez. Por isso eu fico ansioso, eu fico preocupado com as coisas que ainda não aconteceram. Talvez, como nós falamos, eu posso simplesmente estar fantasiando algo que poderia vir a acontecer, que na verdade é apenas coisa da minha cabeça, mas me transtorna, me levando a um excesso de ansiedade, não é? Como nós podemos prevenir a ansiedade? Algumas dicas básicas, rápidas, de como prevenir a ansiedade. Primeiro, fale sobre seus problemas com alguém. Desenvolva amizades profundas. Desenvolva amizades e amigos com quem você pode contar, com quem você pode compartilhar. Nós não fomos feitos para viver isoladamente. E quando estamos isolados, quando estamos afastados de tudo e de todos, nós acabamos sobrecarregando a nossa mente, as nossas emoções, porque não compartilhamos com alguém. Agora, é lógico, você precisa escolher bem com quem você vai compartilhar os seus temores, para que isso não se torne piada no encontro dos amigos daqui uns dias, né? Então, procure identificar quais são as pessoas que se identificam com você, que são pessoas confiáveis, então você pode abrir o coração para elas. Isso vai ajudar a aliviar esta tensão e talvez uma palavra amiga, um conselho pode te ajudar a não pensar no que ainda não aconteceu e aí você pode então estar aliviando a questão da sua ansiedade. Outra dica para você é use a respiração como um meio para aliviar a ansiedade. É muito simples. Quando você está ansioso, quando você começa a ficar angustiado por alguma coisa, esperando aquilo acontecer ou esperando alguma coisa chegar, respira fundo, se acalma,
respira fundo, inspira, segura um pouco o ar e depois você solta devagar e repete umas 10 a 15 vezes isto. Você vai perceber como o oxigênio vai circular melhor nos seus órgãos, no seu cérebro, na sua mente, e então isso vai te ajudar a aliviar esta pressão da ansiedade. Outra dica importante: alimente-se de forma equilibrada, ok? Viva uma vida equilibrada. Cuide da sua alimentação, o seu sono, durma às 8 horas por noite, faça exercício físico. Algum tipo de exercício físico é importante fazer. Tenha um hábito de uma caminhada, uma corrida, o ciclismo, algum tipo de arte que você pode fazer, e isso vai te ajudar a permanecer focado em coisas que não são do futuro, mas que são do presente, ok? Quando você estiver pensando em algo que está causando esta ansiedade, identifique. E então você mentalmente diz: não, isto não vai acontecer comigo, eu não quero isto. Isto, repete mentalmente: eu não quero pensar nisso. Então mude o foco, tá certo? Se você está ouvindo alguma coisa que está te provocando ansiedade, passe a escutar outra coisa. Se você está lendo, ou vendo, assistindo alguma coisa e isso começa a te dar ansiedade, desliga ou então troque de canal, troque para outra coisa, tá certo? Mude o foco. Isto é uma parada programada, né? Parada do pensamento. Isto precisa de treino. Com certeza precisa de treino, tá certo? Então treine a sua mente para que isto aconteça. E procure uma ajuda profissional, lógico. Muitas coisas nós não conseguimos fazer sozinhos, tá? Então, procure um profissional, um psicólogo, vai te ajudar muito. Um profissional da psicologia vai te encaminhar, vai te dar ferramentas para você, então, superar essa questão da sua ansiedade, tá certo? Vimos então que para driblar as questões da ansiedade, nós podemos fazê-lo de forma individual, de maneira coletiva, social, mas não devemos esquecer que Deus é aquele que nos consola, que nos conforta, que nos entende, e é o Deus que nos acalma. Portanto, a ajuda divina, ela sempre é indispensável em qualquer situação e principalmente quando estamos ansiosos. Eu quero até ler com você um texto que fala a respeito disso, que está lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, e o verso 7. Diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, ele tem cuidado de vós. Como podemos então ter segurança com respeito às coisas que vão acontecer e com respeito ao futuro e não desenvolver uma ansiedade excessiva a respeito disto? Eu quero então lembrar a você um ditado popular que diz assim, que a única certeza que nós temos com relação ao futuro, a única certeza que nós temos em nossa vida é que um dia todos nós vamos morrer. Já ouviu esta afirmação? Já falou esta afirmação? De fato, é inegável. O ciclo do ser humano é este: nascer, crescer, se desenvolver e morrer. Então, a única certeza que nós temos com relação ao futuro é que um dia nós vamos morrer. E parece que isso nos deixa mais ansiosos ainda, não é? Com respeito à morte, puxa, é um assunto tão doloroso, é um assunto tão triste de se tratar, é um assunto tão complexo para se tratar. Bem, eu quero conversar um pouquinho a respeito da morte com você. Eu não sei se você tem medo da morte, porque muitas pessoas ficam ansiosas por medo da morte. Bom, vamos conversar um pouquinho então a respeito disso. Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 2.
Gênesis, capítulo 2. E aqui nós vamos encontrar a narrativa, logicamente o capítulo 1 e 2 vai falar sobre a criação. E no capítulo 2 vai falar alguns detalhes sobre a criação do ser humano. Detalhes como nós encontramos aqui no capítulo 2, verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Olha que interessante aqui quando nós encontramos o texto bíblico dizendo que Deus nos criou, Deus nos formou, Deus formou o ser humano do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser, diz o texto bíblico, o homem passou a ser alma vivente. Isso é importante que a gente entenda, que aqui o texto não está dizendo que o homem passou a ter uma alma, senão que o homem, o ser humano, é uma alma. Então, alma na Bíblia é igual a ser humano, a ser vivente, ok? Então, olha só, formou o ser humano do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida e então este ser passou a existir. Alma vivente, tá certo? Agora, o que acontece quando nós morremos? Este aqui é o princípio da vida, como surgiu a vida do ser humano. Deus criou e deu vida, o fôlego de vida. O que acontece então quando o ser humano morre? Bem, se o pó da terra mais o fôlego de vida é igual a alma vivente, ser vivente, um ser vivente sem o fôlego de vida, o que vira? Sobra o pó. E de fato, no capítulo 3, depois que está aqui já narrando, depois da entrada do pecado, nós vamos encontrar o verso 19 que diz assim: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Simples. A matemática divina é assim: pó mais fôlego de vida igual a alma vivente, ser vivente. Ser vivente menos fôlego de vida igual a pó. É simples. É simples. É uma prova matemática aqui. Aliás, nós não temos só esses textos que falam a respeito disso. Se você me acompanhar na leitura da palavra de Deus ali em Eclesiastes, nós vamos encontrar Salomão escrevendo a respeito disto também. No capítulo 9, abra aí sua Bíblia em Eclesiastes, no capítulo 9, e o verso 5 diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Os mortos não sabem coisa nenhuma, porque a sua memória jaz no esquecimento. De fato, o capítulo 12 do mesmo Eclesiastes, o verso 7, vai nos comprovar isto. Aliás, o capítulo 12 de Eclesiastes é o final, é a conclusão do livro de Eclesiastes, e aqui Salomão começa a fazer uma narrativa. Ele começa com o verso 1 dizendo: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. E aqui o escritor está fazendo uma narrativa da velhice. Quando a pessoa começa agora a declinar, começa a envelhecer, então ele vai dizer aqui que os olhos escurecem, tudo em metáfora, logicamente, mas os olhos se escurecem, o ouvido já não escuta mais direito, a mente já não raciocina mais direito, a gente perde a força dos braços. Isto é a velhice. Por isso ele diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os maus dias em que diga assim, agora
agora eu já não tenho mais nem o que fazer, não tenho mais ânimo para nada. E aí então o verso 7 culmina dizendo: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. A palavra espírito aqui é a mesma palavra usada lá no Gênesis, no capítulo 2, verso 7, onde fala sobre o fôlego de vida. Espírito e fôlego de vida, nesse contexto, é a mesma raiz. É a mesma raiz. Portanto, aqui o que o texto está dizendo é o que nós já lemos lá em Gênesis. O pó volta à terra, o fôlego de vida volta a Deus e a vida acabou. Parece que está dando mais ansiedade ainda, não é? E depois que morre, acabou? É só isto? É só uma vida de sofrimentos e tal, e aí acabou tudo? Graças a Deus que não. Para os que cremos na palavra de Deus, para os que cremos em Jesus Cristo, a morte não é um fim em si mesma. A morte é o fim de uma vida de tristeza, o fim de uma vida de sofrimento, o fim de uma vida de ansiedade. Mas para aqueles que creem em Cristo Jesus, há uma esperança para o futuro. Então você vai abrir comigo a Bíblia agora em 1 Tessalonicenses. Lá no Novo Testamento, você vai comigo na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4 e os versos 13 em diante. E nós vamos encontrar a seguinte declaração aqui: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. O verso 15: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados junto com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Começa agora a ficar mais claro a respeito das coisas do futuro. Para aqueles que confiam no Senhor, aqueles que vivem no Senhor, a morte não é um fim em si mesma. Então eu não preciso estar ansioso sobre o que vai acontecer e se eu morrer, o que vai acontecer. É necessário que nós coloquemos a nossa confiança nas mãos daquele que tudo pode, naquele que prometeu que os que morrem em Cristo ressuscitarão outra vez. Ressuscitarão outra vez. De fato, se nós olharmos um pouquinho mais atrás aí, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, a partir do verso 51, diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos. E aqui, dormir está relacionado à morte. A morte é comparada a um sono. O próprio Cristo, falando de Lázaro, disse: o nosso amigo Lázaro apenas dorme. E lógico que Jesus estava falando da sua morte, da morte de Lázaro. E então o verso diz que nem todos dormiremos. Por ocasião da volta de Jesus, muitas pessoas estarão vivas ainda, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade. Olha que coisa abençoada esta declaração. Os que morrem em Cristo Jesus, eles não morrem para sempre. Eles dormem o sono da morte até que Cristo volte. E então, quando Cristo voltar, os mortos em Cristo ressuscitam para viver com Ele no céu.
É a Bíblia quem está falando. E eu creio na palavra de Deus. E quando eu creio na palavra de Deus, quando eu entendo a palavra de Deus, a minha ansiedade sobre o que vai acontecer, sobre as dúvidas que eu tenho, elas começam a ficar de lado. Eu começo a deixá-las de lado, porque agora eu passo a confiar naquele que faz promessas, naquele que me diz que as coisas terão um fim como nós a conhecemos e tudo será feito novo. Tudo será feito novo. O corpo corruptível, doente, enfermo, se revestirá de incorruptibilidade. O corpo mortal se reveste agora de imortalidade. E aqui cai por terra toda a teoria ou a teologia, o ensino que diz que nós somos imortais, que a gente só vai reencarnando uma vez, outra vez e outra vez até chegarmos a uma purificação, uma perfeição. Esta teoria, esta teologia cai por terra, porque a Bíblia diz que é na volta de Cristo que nós seremos transformados. Aqui cai por terra também o que muitos ensinam por aí, de que quando a gente morre, a gente ou vai para o céu, para o paraíso, ou vai para o inferno. E alguns ainda inventaram um outro lugar onde as pessoas poderiam ir, que é o purgatório. Mas a Bíblia diz que quem morre dorme o sono da morte e aguarda até a volta de Jesus. E é na volta de Jesus que os mortos em Cristo vão para o céu. Os que morreram sem Cristo não ressuscitam. Isto é claro. Não ressuscitam quando Cristo volta. Ressuscitam, como diz o Apocalipse capítulo 20, 1000 anos depois. E este é um outro estudo que nós vamos fazer. Mas você percebe? Aqueles que morrem em Cristo, eles não vão, no momento que morreram, eles não vão para o paraíso. Eles ficam aguardando a volta de Jesus. Porque esse é um detalhe interessante. Há uma promessa de Jesus. Aliás, deixa eu ler com vocês que está aqui em João, no capítulo 14. João, capítulo 14, e os versos 1 até o verso 3, textos conhecidos de nós também. Diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Ora, se quando a gente morre, a gente já vai para o paraíso, Jesus vai voltar para quê? Para buscar quem? Se a Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitam quando Cristo volta, ao ressoar da trombeta do arcanjo, que aqui é uma referência a Cristo. Jesus voltaria para quê? Ou Jesus será que mentiu aqui para os discípulos? Não tem lógica, não é? A matemática não bate aqui, certo? Mas a Bíblia diz que Cristo vai voltar. E quando Cristo voltar, então os mortos em Cristo vão ressuscitar. Agora, queridos, quer melhor promessa para aliviar a nossa ansiedade do que a volta de Jesus e a promessa de que tudo será feito novo? Eu aguardo sim. Eu aguardo essa promessa. Aliás, o próprio Cristo, falando sobre esta promessa de que ele iria voltar, ele também dá alguns exemplos de algumas coisas que iriam acontecer antes da volta dele. Quando a volta dele estivesse já para acontecer, algumas coisas iriam ocorrer. Falsos profetas, pessoas que se dizem ser o próprio Cristo, pessoas que iriam pregar em nome de Jesus, mas na verdade estariam enganando as pessoas usando o nome de Jesus. Pessoas que iriam deixar de amar o próximo. Terremotos, fome,
pestilências. E o que é que nós vemos ao nosso redor? Não são todas estas coisas? E lá em Lucas registra as palavras de Jesus, quando diz assim, Jesus dizendo: quando virdes estas coisas acontecendo, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção, a volta de Cristo, está próxima. Eu creio que Cristo em breve vai voltar. Eu creio na volta de Jesus, porque está aqui na Bíblia. E eu não acredito que Jesus tenha mentido a respeito disso. Então, a sua volta é real. Agora, como ele vai voltar? Como ele virá? Vocês lembram lá em Atos capítulo 1, quando Jesus está se preparando para voltar ao céu após a sua ressurreição? Ele reunido com os discípulos, então ele começa a ser elevado ao céu, diz a Bíblia, e 2 anjos se colocam junto com eles, com os discípulos, e diz: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este mesmo Jesus voltará da mesma maneira como vocês estão vendo-o subir. Isto será visível, será nos ares, e nós já lemos lá em 1 Tessalonicenses que Cristo estará nos ares para receber os seus, para receber os salvos. Aliás, se nós vamos lá para o livro do Apocalipse, no capítulo 1, olha só que texto fantástico nós encontramos aqui em Apocalipse, no capítulo 1, e o verso 7 diz assim, Apocalipse capítulo 1 e o verso 7 diz: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Todo olho o verá. E aqui cai por terra outra teoria, outra teologia, outra doutrina que não é bíblica. A doutrina do arrebatamento secreto. O texto diz que ele vem nas nuvens e todo olho verá. E ele vai vir para quê? Para buscar os seus escolhidos. Então os escolhidos não são arrebatados, eles são levados junto com Cristo quando ele vem nas nuvens. E mais, lá em Mateus capítulo 24, ele diz que a vinda do Senhor Jesus, a vinda do Filho do Homem, Jesus diz, será com clangor de trombetas, com barulho de trombeta. Vai ser, e ainda mais, ele diz, assim como o relâmpago sai de um lado e se mostra para o outro, assim será a volta de Cristo Jesus, visível para todas as pessoas. Será estrondoso este dia. Será estrondoso este dia. É isso que a Bíblia fala a respeito da vinda de Cristo. Ok, e Cristo volta. E daí? O que acontece? Daí nós vamos encontrar mais uma promessa preciosa. E esta promessa foi registrada por João no livro do Apocalipse mesmo. No livro do Apocalipse, no capítulo 21. Abra aí sua Bíblia. Apocalipse capítulo 21. E olha só o que nós encontramos aqui a respeito do que Deus tem preparado por nós. Lembra da promessa de Jesus aos discípulos? Eu vou preparar-vos lugar e quando eu preparar este lugar eu voltarei para buscar vocês. Pois João aqui lá na ilha de Patmos tem uma visão do céu e então ele consegue contemplar o que Cristo havia prometido que iria preparar. E então ele contempla e diz assim no verso 1, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Olha o verso 4, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. A promessa que eu fiz para vocês, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida.
o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Amém? Amém por isso? Isto não é maravilhoso? Essas promessas que Cristo faz aqui. A morte é uma realidade, mas ela não tem um fim em si mesma. Porque aqueles que creem em Cristo, disse Jesus lá em João, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aqueles que morrem em Cristo, quando Cristo voltar, e ele vai voltar, porque esta é uma promessa dele. Então, quando Cristo voltar, os que morreram em Cristo ressuscitam para viver com ele pela eternidade, num novo céu e numa nova terra. E ao ressuscitar, são transformados. A doença já não existirá, a morte já não existirá. Tudo que nos aflige hoje, tudo que provoca ansiedade para nós hoje, não vai mais existir para sempre. Eu quero fazer um convite para você. Lance a tua ansiedade sobre Ele, sobre Jesus, aquele que prometeu estar do teu lado, que prometeu voltar e que prometeu fazer um novo céu e uma nova terra. Lance esta tua ansiedade sobre as suas mãos, porque Ele vai cuidar de você. Ele tem cuidado de vós, diz a Bíblia. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, disse Jesus lá em Mateus capítulo 6. Não andem ansiosos pelo dia de amanhã. Queridos, aceite hoje o convite de Jesus e lance sobre ele a tua ansiedade. Tenha certeza que o futuro para nós está reservado de acordo com as suas promessas. Confie nas promessas de Jesus. Esta é a revelação do futuro que eu e você podemos confiar de verdade. Lance sobre ele as tuas ansiedades. Ele vai cuidar de você. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado por tua palavra. Muito obrigado pelos teus ensinos. Muito obrigado pela tua proteção. Muito obrigado por nos entender, por nos chamar para colocar sobre ti as nossas ansiedades. Ó Senhor, não permitas que nós percamos o sono por coisas que vão acontecer no futuro ou que talvez nem aconteça. Nos ajude, Senhor, a viver hoje na tua presença. Nos ajude a viver hoje ao teu lado, colocando sobre o Senhor tudo que nos aflige, porque o Senhor prometeu nos cuidar. É nesta promessa e reclamando esta promessa que nós oramos confiantes de que o Senhor está nos ouvindo. Estenda a tua mão sobre cada um dos que estão ouvindo esta mensagem agora, que a tua graça esteja sobre eles, que a tua paz inunde seus corações, que cada um confie cada vez mais em ti e nas tuas ricas promessas. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém. Amém. Que Deus te abençoe grandemente e que a graça do Senhor Jesus esteja sobre você hoje e sempre. Nos encontramos no próximo episódio.